2/8/2022, minha carteira MetaMask foi drenada. Praticamente todos os fundos à disposição foi levado por um hacker que conseguiu acesso à minha carteira. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como isso pode ter acontecido, o que a MetaMask disse sobre isso, onde teve minha falha, onde teve falha da MetaMask e o que aconteceu. Vou fazer um resuminho para vocês e principalmente mostrar para vocês o que a gente pode fazer para que isso não volte a acontecer. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece também de curtir, de compartilhar para dar aquela força. Pessoal, a gente está compartilhando pouco conteúdo, mais devido à correria, mais devido ao trabalho, mas a gente vai voltando ativa aos poucos, faz tempo, na verdade, que eu estou prometendo que a gente vai voltar ativa, mas a gente vai organizando para a gente conseguir entregar pelo menos 3 vídeos por semana no canal, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai continuar compartilhando conteúdo com vocês. Pois bem, o que aconteceu? Como todos esses fundos, a quantia foi significativa, praticamente esvaziou a minha carteira MetaMask, porque ela... Como vocês acompanham o canal, essa carteira ela estava presente no meu navegador e ela, o mais importante, ela agregava várias blockchains, Então, várias blockchains estavam conectadas a essa carteira, Avalanche, Polygon, todas essas carteiras que têm compatibilidade, a BSC, de onde a maior parte dos fundos foram drenados, a Ethereum. Então, uma infinidade de carteiras que têm suporte para MetaMask estavam conectados nessa mesma carteira e essa mesma carteira, por sinal, ela tinha também os fundos em dólares das parciais do bear market, que eu inclusive estava compartilhando conteúdo com vocês, inclusive todos aqueles fundos dessas parciais foram levados juntamente, mas aquela foi a pequena parcela, infelizmente, do que foi levado, tá? Então o valor foi muito mais significativo, mas faz parte, Como assim que eu fui fazer algumas pesquisas sobre o endereço do hacker, eu percebi que esse mesmo hacker, ele usou vários endereços, mas esse mesmo hacker já havia aplicado golpe meses e meses atrás em inúmeras pessoas, isso somente no Twitter, e vai continuar fazendo isso infinitas vezes, Infelizmente não tem muito que pode ser feito, mas eu vou falar para vocês o que a MetaMask disse para mim e o que poderia ser feito para recuperar esses fundos, Mas, pois bem, vamos começar então como tudo aconteceu e o que eu acho que pode ter levado então a essa ação do hacker, Praticamente, digamos que a culpa principal é minha, digamos que eu facilitei o acesso a ele. E como isso, Vocês sabem que eu sou programador e neste caso eu recebi de um cliente um sistema PHP, um script que ele gostaria que eu deixasse idêntico, gostaria que fizesse um site parecido para ele. Então, para isso, eu precisava avaliar aquele código, avaliar aquele sistema para entender suas funções. Então, ele pegou, baixou um site da internet, de um local qualquer, eu acredito que seja um script que estava infectado, não foi intencional do cliente, eu acredito que ele nem tenha noção do que aconteceu, também não cheguei a comentar com ele, tá? Mas ele me enviou esse script, tá? A partir do momento que envia, o que acontece, Eu descompactei ele no computador, o antivírus, ok, não acusou nada, mas aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, tá? Para mim abrir ele automaticamente no editor, abrir rapidamente, dar uma olhadinha nos arquivos, eu dou um duplo clique sobre ele, Por exemplo, eu dou um duplo clique, aí a gente vai abrir então esses arquivos no editor. E eu acredito que tenha dentro, depois o antivírus acusou várias vezes, mas um arquivo PHP dificilmente, ele vai trazer dano no computador. Ele geralmente, quando você instala ele num servidor na internet, quando ele está infectado, vai infectar o seu site, ou seja, ele vai causar problemas para o seu site, não para o seu computador, a partir do momento que você leva ele para um servidor online, tá? Isso é muito comum, tá? Eu vejo isso o tempo todo. Então não é a partir de um arquivo PHP que isso aconteceu. O que aconteceu? Eu acredito, que tinha um arquivo no meio desses e eu, na pressa ali de abrir esses arquivos, eu tenha dado um duplo clique e a partir deste momento ele começou a executar. Inclusive, ele abriu comandos no meu computador e a partir desse momento o antivírus acusou por várias vezes e tentou bloquear, mas não conseguiu. Então, pessoal, eu acredito que praticamente é aí que aconteceu, tá? Um arquivo infectado, ele simplesmente conseguiu, então, a partir daquele momento, mesmo com o antivírus em ação, ele conseguiu, então, ter acesso a algumas funções, e aí a gente já não sabe mais o que aconteceu, tá? Mas que concedeu a ele acesso, então, à MetaMask, tá?
Tinha várias outras carteiras também no mesmo navegador, mas que não foram infectadas, não foram invadidas, é somente a MetaMask. Então, pessoal, acredito que foi daí, então, muita atenção, né, com arquivos que você baixa da internet, com arquivos. Na verdade, eu já sabia disso, inclusive comentei com isso em vídeos para vocês, tá? Mas eu acredito que nesse ponto eu tenha falhado sim, né, porque é a explicação mais plausível, porque a partir daquele momento, né, deu ali mais ou menos umas 10 horas da noite, eu encerrei minhas atividades e fui dormir, né? E durante a madrugada, então, houve a ação do hacker. No mesmo dia que teve esses comandos executados no computador, no mesmo dia que o antivírus acusou várias vezes, né, algum problema ali relacionado a esses arquivos que haviam sido baixados, né, estavam dentro do computador. Seguindo, né, o processo da minha falha, provavelmente, como eu tenho a carteira, eu deveria ter imaginado que alguma coisa poderia acontecer. O que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente já formatar o computador, ou pelo menos, no mínimo, abrir o antivírus e fazer uma varredura completa, tá? Então, essas são as minhas falhas, tá? Eu não fiz isso, eu simplesmente, provavelmente eu também cliquei sobre esse vírus, eu dei um duplo clique sobre ele, então assumo minha falha, tá? Assumo meu erro e provavelmente foi isso que aconteceu, provavelmente foi assim que conseguiram, então, adentrar, invadir a minha MetaMask e levar os fundos, tá? Mas a gente tem falha de outro lado. Primeiro, eu acredito que do antivírus, tá? A gente não sabe o quanto era forte esse vírus, o quanto ele era poderoso, por assim dizer, tá? Para o antivírus não conseguir impedir, mas imediatamente no dia seguinte eu formatei meu computador do zero, já comprei outro antivírus, abandonei aquele, tá? Comprei outro antivírus, segundo as pesquisas aí, segundo, na verdade, antivírus eu faço umas pesquisas, eu tinha um dos melhores, que eu considerava um dos melhores, mas passei a utilizar outro também dos melhores, abandonando aquele, tá? Sempre antivírus premium, mas a carteira, eu acho que seria o ideal que ela estivesse em outro computador, sim, seria o ideal, acho que essa é outra falha também. Por que então esses fundos estavam numa carteira quente, né? Pessoal, por que esses fundos estavam nessa carteira, né? Porque é simples, né? Essa carteira é geralmente onde eu faço os vídeos para vocês, onde eu mostro as movimentações, tá? Então, por este motivo que ela estava neste computador, porque esse é o computador de trabalho, esse é o computador que tem uma capacidade de processamento muito grande, é um computador muito robusto, e ele dá a capacidade, então, para mim, de fazer todo o meu trabalho ao mesmo tempo, gravar vídeo, fazer edição, fazer todo este processo, e a carteira já estava aqui, porque eu gravava também, né, a carteira, gravava os tutoriais para vocês, então, por este motivo que ela estava nesse computador, tá? Mas, a gente tem, conforme eu venho comentando com vocês, uma carteira de holder que é uma carteira fria, né, que, graças a Deus, ela não tem muita chance disso acontecer, mas a gente não sabe, né? Mas, enfim, pessoal, aconteceu, acho que os motivos já são descritos aí, as minhas falhas também, mas a gente vem para outro lado. Tá? A gente já vai falar sobre o processo de possível recuperação de fundo, mas tem um outro detalhe, né, MetaMask? Eu olhando, né, para essas carteiras, né, e depois que aconteceu isso, eu fui dar uma olhada, examinada, tentar entender mais ou menos, tentar entender as coisas, né, e cadê uma autenticação de 2 fatores, por exemplo, né? Cadê mais camadas de segurança adicional? Eu acho que isso, uma simples autenticação de 2 fatores, se eu não me engano, a carteira da Crypto.com tem essa autenticação de 2 fatores e é uma carteira também com custódia do usuário, tá? Uma carteira sem custódia por parte da empresa, ou seja, é possível fazer isso, né? Cadê a autenticação então de 2 fatores para nossa MetaMask, para Phantom, para inúmeras carteiras que poderiam ter essa camada adicional de segurança? Isso resolveria praticamente 99% das falhas de segurança dos roubos dos hackers que acontecem nessas carteiras, tá? Então, para mim, nesse ponto, a MetaMask falha sim. Eu acho que a autenticação de 2 fatores seria incrivelmente útil. Eles devem ter os seus motivos para não implementar, mas seria incrivelmente útil, tá? Mas o que a MetaMask diz? Simples, né? Que não é culpa deles, que eles não têm nada a ver com isso. Isso é o básico, né? Porque a partir do momento que a gente opta por baixar uma carteira, a gente sabe disso. A gente sabe que a pessoa, ela é o responsável, eu sou o responsável, você é o responsável pelos seus fundos. Não importa se você está na MetaMask, se você está na Trust Wallet, se você está em qualquer wallet, você é responsável. Você perdeu a chave, já era, você compartilhou a chave, já era.
Alguém invadiu seu computador, pegou seus dados, já era, tá? Eles não podem fazer absolutamente nada. Mas a MetaMask fez uma parceria recentemente com a empresa de segurança e aqui eu vou expor alguns pontos para vocês do como seriam esses passos para recuperar esses fundos. E de antemão já adianto para vocês que essa empresa, essa parceria, ela serve somente para investidores institucionais, por exemplo, ou eu diria que acima de US$ 100.000 roubados faria sentido, então, você acionar essa empresa. Caso contrário, não tem muito que possa ser feito. Então vamos descer um pouquinho aqui. Esse daqui é o sexto e último, o quinto e-mail, na verdade. Eles mandaram mais um para mim depois, né? Eu já mandei uma resposta para eles porque eu gostaria de fazer essa análise aqui para compartilhar com vocês e ter absoluta certeza do que aconteceu. Porque a gente está compartilhando vídeos aqui no YouTube, a gente está compartilhando vídeos na internet, seria muito importante a gente saber exatamente o que aconteceu. Eu tenho a noção de que foi basicamente o que eu expliquei para vocês, tá? Porque é praticamente óbvio, né? Mas seria muito bom a gente saber como isso aconteceu, tá? Porque a gente pega os pontos. Será que foi só eu que tive essa falha? Será que a MetaMask também teve essa falha? Tá? O que mais aconteceu no meio disso tudo? Há um detalhe muito importante que a SkyGato, que todo mundo conhece, né? A maior parte dos instaladores trabalham dentro da própria empresa, né? Será que a maior parte dos hackers da MetaMask não trabalham dentro da própria empresa? Esse é um detalhe muito interessante, né? Que se você chega até essa pessoa, então você pode responsabilizar, isso você conseguiria recuperar os fundos de milhares e milhares de pessoas. Mas tem outro detalhe interessante, essa empresa é parceira da MetaMask, então nunca que ela compartilharia essa informação caso chegasse até essa pessoa, né? Então vamos lá. Eu gostaria dessa análise aqui. Essa análise aqui teria um custo de $2.000 a $5.000, tá? Essa análise eu solicitei para eles para que possa ser feito. E a gente tem a segunda etapa. Essa segunda etapa, ela envolveria toda a parte de advogados, de inúmeras coisas. Vamos traduzir o e-mail aqui para a gente ter mais informações. Aqui, conforme eu falei para vocês, a análise levaria de 1 a 3 dias, né? Gostaria entre $2.000 a $5.000, tá? Dependendo da complexidade, tá? E o processo legal, segundo eles aqui, custaria entre $50.000 a $75.000, que inclui advogados e muita coisa a respeito disso. O mais importante aqui, tá? Os custos para essa recuperação, conforme menciona, entre $50.000 a $75.000, tá? E aqui o que eles dizem? Menos de $75.000 não vale a pena, mais $75.000 então vale a pena, tá? Mas o importante, né? Eu entrei em contato com eles, falei, então, né, $50.000, $75.000, por que tu vai fazer isso, né? Para um investidor pequeno, compensa muito mais você pegar e investir. Né? Pegar e investir de novo, a gente está num momento muito bom para compra, a gente está num bear market, ou seja, é momento de você se posicionar em bons ativos, de multiplicar capital, então não faz sentido você sair distribuindo um capital alto aí para tentar recuperar fundos, né? O que eu gostaria? Eu gostaria dessa análise forense, inclusive eu solicitei para eles, mas hoje é dia 1/9 de 2022 e nenhuma resposta, simplesmente não me responderam, né? Paciência, vamos aguardar para a gente ver se eles vão responder ou não. E respondendo e tendo essa resposta, eu gostaria então de compartilhar com vocês com todos os dados do que exatamente aconteceu, a confirmação do que eu mencionei para vocês no comecinho desse vídeo, ou também aí a informação de que foi outra coisa, mas eu tenho 99% de convicção que foi exatamente esses arquivos, tá? Baixado junto com o script, eles veio infectado e junto veio um arquivo executar e provavelmente eu cliquei nele. Depois de ter clicado, né, aí o antivírus acusa tudo, aí ele provavelmente pode ter removido esse arquivo executar porque eu não encontrei mais ele, mas outro detalhe muito relevante é que ele já havia executado comandos dentro do computador. Eu fechei 3 abas de comando dentro do computador, mas aí o estrago já tinha sido feito. Então, por este motivo que eu troquei o antivírus também, tá? Porque eu acho que era necessário. O computador formatado, zerado, continuo com a mesma carteira está sendo utilizada. Ah, sim, não estou enviando fundo para cá, não. A única coisa que eu estou monitorando aqui são alguns fundos que estão bloqueados, como é o caso da PancakeSwap, como é o caso de outros protocolos. O que estava bloqueado eles não conseguiram, porque eles simplesmente sacaram tudo. Eu tinha um investimento ali de mais ou menos $2.000 na Biswap, que eu inclusive ia fazer um vídeo para vocês.
que eu estava apostando ali em Atom com BNB naquela pool, junto com os BSW, que eu já havia feito mais uma parcialzinha de entrada, inclusive era conteúdo para vídeo, e sacaram tudo. Todas as pools de investimento, Position, NomiSwap, todas, a PSwap, tudo que eu tinha um capital acima de $100, eles desfizeram tudo e sacaram. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Se tiver mais novidades, eu vou compartilhar com vocês. E o mais importante, né? Isso aqui afeta demais a carteira para esse bear market, né? Porque eu não vou mexer na carteira de holder. Então a gente vai continuar entregando conteúdo para vocês aí com bem menos fundos que vocês vão ver visíveis, tá? A gente teve carteira da Cardano, não foi afetada, a carteira da Elrond não foi afetada, a carteira da Solana não foi afetada, mas a MetaMask, que a gente entregava muito mais conteúdo, né, que englobava várias blockchains, infelizmente, foi afetada. Mas isso não é motivo para a gente falar, não vou produzir mais vídeo, não vou mais compartilhar vídeo, muito pelo contrário, né? A gente tem belíssimos protocolos, desenvolvendo protocolos que estão continuando o seu bom trabalho, e a gente vai continuar não só acompanhando eles, não só entregando conteúdo, como também, né, reinvestindo aos poucos. A gente vai mais devagar, torcendo agora, na verdade, para que o bear market dure um período bem mais longo, para que a gente consiga, então, fazer novos aportes e, principalmente, né, recuperar aí numa alta futura do mercado, que com certeza vai ter, tá? Numa tendência de alta que o mercado vai voltar cedo ou tarde, e a gente vai recuperar, então, esses fundos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem bem.